pé em reverência às Escrituras e abra a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 11. Carta aos Hebreus, não sabemos de fato quem é o autor desta carta, alguns dizem que é o apóstolo Paulo, mas não temos certeza. Hebreus, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 11. Chegou aí a família. Vamos esperar então, né? Cuidado com o degrauzinho aí, tá? Sejam bem-vindos. Hebreus 12, do verso 1 ao verso 11. Ok? Diz assim o texto sagrado: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele que pela alegria que lhe fora proposta suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem dificuldades, recebendo como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submetermos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Eu creio de verdade que o Senhor fala de várias maneiras, mas principalmente através da Tua palavra. Que nessa manhã o Teu Espírito Santo possa usar a minha vida para renovar a Tua igreja, para animar a Tua igreja, para fortalecer a Tua igreja. No nome de Jesus, amém. Amém. Você pode sentar. Meus irmãos, a vida cristã, ela não é fácil. Não é fácil. Seguir o Senhor Jesus não é uma simples caminhada no bosque, como muitos pensam, né? Algumas pessoas pensam que seguir o Senhor Jesus Cristo
É uma tarefa fácil, mas não é. E ele nunca disse isso. Pelo contrário, ele disse para os seus discípulos, certa feita: neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Outra ocasião ele disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, ser cristão não é uma tarefa fácil. E em todas as épocas sempre foi assim. Servir a Deus nunca foi fácil. E os nossos irmãos aqui da carta aos Hebreus também estavam enfrentando lutas, as suas lutas. E o autor da carta aos Hebreus, que nós não sabemos quem é, como eu disse, alguns pensam que é o apóstolo Paulo, mas nós não sabemos, ele começa a orientar aquela comunidade acerca das suas lutas diárias. Podemos dizer assim. Então ele diz, no primeiro versículo, acompanha aí, observe o que ele diz: portanto, também nós, ou seja, ele se coloca dentro desse contexto, aquela comunidade, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. O autor da carta aos Hebreus utiliza uma figura muito recorrente na antiguidade. O cristão aqui é comparado com um atleta que corre no estádio ou na arena para conquistar a coroa da vitória. Esse é o quadro aqui desenhado. Enquanto milhares de espectadores nas arquibancadas são testemunhas dessa disputa. Esse é o quadro que ele desenhou. Então, o que seria essa grande nuvem de testemunhas? O que está querendo dizer com isso? Essa grande nuvem são os heróis da fé que também passaram pelas mesmas lutas que eles estavam passando agora. Claro que em um contexto diferente. O autor está falando dos crentes do passado, que aquela geração cresceu, eles cresceram ouvindo sobre esses homens como Moisés, homens como Abraão, Elias, homens como Daniel e outros mais. E também o testemunho de fé deles, que agora estava servindo de exemplo para eles e para nós também. É importante você entender isso. Portanto, quando estivermos desanimados, achando que a vida cristã é difícil, precisamos nos debruçar sobre o capítulo de Hebreus, capítulo 11, o capítulo anterior. E eu quero ler apenas só alguns versículos do capítulo 11, só você voltar um pouquinho, do versículo 32 ao versículo 40, só para vocês entenderem a situação que eles viveram em suas épocas. Só você voltar um pouquinho no capítulo 11, eu vou ler apenas do versículo 32 ao versículo 40, só você voltar e retornar na folha. Diz o seguinte: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Versículo 35: houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos, uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Versículo 36: outros enfrentaram zombaria, açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles, vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho
por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fosse eles aperfeiçoados. Glória a Deus! Então agora, era como se essa geração estivesse no estádio para alcançar a vitória, enquanto os crentes do passado estavam como espectadores nas arquibancadas, sendo testemunhas dessa disputa. Esse é o quadro. É isso que ele está querendo dizer aqui. Então no versículo 1 diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. E ele continua: livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Quando olhamos para esse texto, precisamos também entender o que seria essa corrida que nos é proposta. O que seria essa corrida que nos é proposta? Essa corrida seria a luta da nossa fé, seria as lutas que enfrentamos e lutamos para manter a nossa fé dia a dia. E mais, essa corrida, esse caminho que não é fácil e precisamos percorrer, foi ordenado pelo próprio Deus. Portanto, se somos cristãos, não temos como nos livrar dela. Ela foi proposta pelo nosso Deus, ela foi ordenada pelo nosso próprio Deus. É o que nós vamos ver mais à frente. Portanto, os crentes do passado correram essa corrida. Eles estavam correndo naquele momento. E você nessa manhã que está aqui, se de fato é filho de Deus, também está diante dessa corrida e não tem como fugir dela, pois ela foi proposta pelo próprio Deus. Não tem jeito. Mas observe o que ele ainda diz no versículo 1: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. E eu pergunto para você nesta manhã: o que tem atrapalhado você correr esta corrida que lhe foi proposta? O que tem atrapalhado a lutar pela sua fé diária? Pense um pouco. Quais são os empecilhos que tem atrapalhado você lutar pela sua fé? Eu não quero ficar especulando nessa manhã o que tem te atrapalhado, mas você sabe. Portanto, você precisa identificar e se livrar, e seja o que for. Quais são os empecilhos? O que tem te atrapalhado a você correr esta corrida que foi proposta pelo próprio Deus para que corramos? É a primeira pergunta que eu faço nessa manhã. Outra pergunta que faço nessa manhã é: qual o pecado que tem te envolvido? O autor da carta não especifica o tipo de pecado, ele não deixa isso claro, mas ele deixa claro que é um pecado que envolve. Eu achei interessante isso. Essa palavra envolve no texto original, o sentido é um pecado que envolvia de maneira hábil, ou seja, é um pecado que tem habilidade, é um pecado que tem habilidade para nos atingir, é um pecado que cercava diariamente, é um pecado que incomodava continuamente. Sabe aquele pecado que todos os dias te cerca e te incomoda? É desse pecado que ele está falando, para que eles se livrassem. Esta é a recomendação dele: livremos de tudo aquilo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Observe então que a vida cristã não é fácil, pois conviver todos os dias com coisas que atrapalham a nossa vida com Deus, conviver com um tipo de pecado que é habilidoso, não é fácil, é difícil. E observe que se você levar uma vida cristã na passividade, você não vai conseguir correr esta corrida que lhe foi proposta, você não vai conseguir.
Pois ele deixa claro que precisamos nos livrar dessas coisas, mas depois ele ainda diz no versículo 1, acompanha aí, ele diz: livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos, olha só, olha aí a ação, e corramos com perseverança, olha só, interessante, a corrida que nos é proposta. O cristão não pode viver na passividade, tem que agir, tem que perseverar. A ideia de perseverança aqui é de um atleta determinado, é de um atleta convicto, persistente, disposto a perseverar diante da corrida que lhe foi proposta. Essa é a ideia da palavra. Meus irmãos, a nossa luta diária pela nossa fé vai requerer de nós determinação, convicção, persistência, perseverança. É isso que o autor da carta aos Hebreus está mostrando para aquela comunidade que estava lutando pela sua fé. Quando Daniel ele entrou na Babilônia, a primeira coisa que ele decidiu foi o seguinte, versículo 8 do capítulo 1, depois você pode ver em casa, veja a atitude que ele tomou. Diz o seguinte, Daniel, no versículo 8, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu aos chefes dos oficiais permissão para se abster deles. Assim que ele entrou numa terra estranha, ele decidiu, ele foi perseverante, ele estava convicto a não se misturar com tudo aquilo que a Babilônia está oferecendo. Isso é correr com perseverança a corrida que nos é proposta. Na nossa luta diária pela nossa fé, vai requerer de nós determinação, convicção, persistência e perseverança. Não tem jeito. Quanto maior for o sofrimento, a tribulação e a luta, quanto mais é necessária a perseverança. É isso que ele está querendo deixar claro para aquela comunidade. E tudo isso contribui para que cresçamos na fé. O autor da carta aos Hebreus continua ensinando a sua audiência como percorrer essa corrida que nos é proposta. E agora ele chega ao cerne dessa situação. Ele vai apontar para alguém que deve ser o foco principal nessa corrida. Meus irmãos, tanto essa comunidade de irmãos, como nós crentes do século XXI, já temos os heróis da fé de Hebreus 11 para focar o nosso olhar. Mas agora ele vai apontar para eles e para nós também aquele que de fato deve ser o foco, o Senhor Jesus Cristo. Então ele diz no versículo 2, na primeira parte: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus por isso. Nessa corrida nós só iremos conseguir percorrer se nós continuarmos olhando para o autor e consumador da nossa fé. Meus irmãos, ouçam o que eu vou dizer nesta manhã e grave no seu coração. Sempre devemos desviar a nossa visão da tribulação, das lutas, dos problemas e do pecado, e fixar os nossos olhos primeiramente em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É assim que nós iremos conseguir correr essa carreira que nos foi proposta. Sempre devemos desviar a nossa visão das tribulações, das lutas do dia a dia para o Senhor Jesus Cristo. Temos que nos livrar de tudo que nos atrapalha para percorrer esta corrida. Temos que nos livrar do pecado que nos envolve, temos que perseverar, mas acima de tudo, ter os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, pois Ele é o foco principal. Aqui está o segredo dos crentes em toda a história da igreja que conseguiram permanecer fiéis nessa corrida. Amém? Jesus é o foco. E se diante das lutas não colocarmos nossos olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, certamente não iremos conseguir nos livrar de tudo que nos atrapalha e percorrer essa corrida,
Não iremos conseguir. Não iremos conseguir nos livrar deste pecado que nos envolve dia a dia, esse pecado que é habilidoso. Não iremos conseguir perseverar nessa corrida. Temos que correr sempre, em primeiro lugar, olhando para Ele, para Jesus, que não é apenas o consumador da nossa fé, mas também é o iniciador da nossa fé. Por isso, sim, Ele é o foco principal. Amém? E olhar para Jesus não é viver olhando para o alto, ou olhando para o céu, ou olhando para um desenho, do seu rosto. Não. Mas quando meditamos nas Escrituras, estamos olhando para Jesus todos os dias. Quando estamos aqui ouvindo o Evangelho, estamos olhando para Jesus. Quando estamos na comunhão da igreja, estamos olhando para Jesus, pois Ele se faz presente como nessa manhã. Quando oramos, estamos olhando para Jesus. Então, quando vivemos assim, conseguimos percorrer a corrida que nos foi proposta. Amém? Agora observe o que ele diz na segunda parte do versículo 2. Olha que coisa interessante. Na segunda parte do versículo 2 ele diz: Ele, está falando de Jesus, olha que coisa tremenda, pela alegria que lhe fora proposta, grave essa parte do versículo, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Meus irmãos, Deus fez uma proposta ao seu Filho. E qual foi a proposta? Uma redenção eterna para todo mundo perdido. E o caso tremendo é que essa proposta alegrou o Senhor Jesus, e por conta disso Ele suportou a cruz. Por conta disso Ele desprezou a vergonha. Foi por conta dessa alegria que Ele morreu naquela cruz por mim e por você. Glória a Deus. Quando o Pai fez essa proposta para redimir a humanidade, isso alegrou o Senhor Jesus Cristo. E pela alegria que lhe fora proposta, por conta disso, Ele suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Que amor é esse, irmãos? Por isso, irmãos, vale a pena nos livrar de tudo que nos atrapalha para percorrer essa corrida. Vale a pena. Jesus fez muito por nós. Vale a pena nos livrar do pecado que nos envolve. Eu não sei qual é o pecado que te envolve todos os dias, mas vale a pena deixar isso de lado. Vale a pena perseverar, lutar para percorrer essa corrida. E por conta desse sacrifício na cruz por nós, por conta disso também, Ele, Jesus, foi exaltado e agora está sentado à direita de Deus. E foi justamente sobre esta exaltação que Paulo falou à igreja de Filipos. Se você quiser acompanhar, Filipenses 2, versículo 8 ao 11. Diz o seguinte: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Ele foi exaltado. Glória a Deus por isso. Mas o autor da carta aos Hebreus, ele continua incentivando sua audiência a olhar para Jesus. Veja que é um trabalho contínuo. Ele está animando aquela comunidade que estavam sofrendo. Veja o que diz no versículo 3: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. E agora eu acho tremendo. Por que ele fez isso? Para
que vocês, está virando para a igreja, para aquela comunidade, para pessoas que estavam cansadas, espiritualmente desanimadas, ele diz, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Olha só o que ele diz. Ou seja, pensem, ele fala para aquele povo, considerem que Jesus também suportou tal oposição dos pecadores, para que vocês não se cansem, nem desanimem, porque naquela comunidade havia pessoas cansadas espiritualmente e desanimadas. Meus irmãos, muitos estão desanimados e cansados nessa corrida que nos foi proposta, justamente porque não estão olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Justamente porque muitos não consideram, não param para refletir que Jesus também suportou oposição dos pecadores. Meus irmãos, o que nós enfrentamos nessa corrida que nos foi proposta, Jesus também enfrentou. Por isso que o autor aponta para Jesus. Se você voltar um pouco em Hebreus capítulo 4, versículo 15, veja só o que diz. Só você voltar um pouco. Isso fica bem claro. Hebreus 4,15 diz: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Pelo contrário aqui, mas sim alguém, olha só, que o que? Como nós, ou seja, eu e vocês, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Jesus também passou por esse caminho. Meus irmãos, ouçam o que eu vou lhes dizer nessa manhã. Para a luta da fé, Deus não nos deu somente a regra de luta, mas também o exemplo do lutador. Jesus é o nosso exemplo. Você não tem somente a regra para lutar, mas você também tem um exemplo do próprio Jesus Cristo, o grande lutador. Portanto, temos que permanecer firmes nessa luta da fé, olhando sempre para Ele. Era dessa maneira que o autor da carta aos Hebreus estava exortando e instruindo aquela comunidade. E obedecer ao que o autor está recomendando seria essencial, ou seja, olhar para Jesus e pensar também no que ele enfrentou. Pois observe agora o que ele vai dizer para aquela comunidade. Versículo 4. Olha só o que ele vai dizer para aquela comunidade. Se possível, marque este versículo. Ele diz: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vou repetir o versículo. Na luta contra o pecado, essa carta era lida publicamente para a igreja, aquela comunidade. Na luta contra o pecado, ele diz: vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Meus irmãos, precisamos nos debruçar sobre este verso. É fato que essa comunidade estava passando por muitas lutas. Por isso o autor está mostrando o caminho para que eles continuassem firmes. Esse é o propósito. Só para vocês terem uma noção, se você fosse cristão no primeiro século, se houvesse lá no primeiro século uma igreja cristã Nova Vida, Meia, os seus bens poderiam ser tomados. A polícia local poderia tomar os seus bens. Havia um preconceito contra os cristãos. Você poderia ser preso e mais, até morrer. E é sobre isso que o autor da carta aos Hebreus está querendo mostrar no versículo 4. Ou seja, se as coisas estão ruins, elas podem piorar. Olha só o que ele diz. É isso que está querendo dizer. Vocês ainda não estão derramando o sangue de vocês por causa de Cristo. Isso pode acontecer. E ele está falando para uma comunidade que está sofrendo. Meus irmãos,
Eu confesso a vocês, eu não falo isso em um tom de crítica, mas os pastores que eu ouvi no início da minha conversão não foram tão realistas como o autor da carta aos Hebreus está sendo com a sua audiência. Eu não lembro desta realidade ser falado assim no início da minha vida e nem depois. E por conta disso, muitos crentes dos nossos dias questionam tanto quando estão sofrendo. Por isso que muitos não entendem. Meus irmãos, ele poderia ter maneirado aqui, ele poderia ter aliviado, ele poderia ter dito o seguinte: continue firmes, pois logo, tudo vai passar. Mas não, ele diz: olha, a coisa ainda pode piorar. Precisamos entender isso nessa manhã, que se as coisas são difíceis, elas podem piorar. Essa é a grande verdade. O autor da carta aos Hebreus estava ali para mostrar como eles iriam conseguir correr a corrida que lhe foi proposta, que era difícil e que poderia piorar, pois essa corrida não era e não é fácil, mas por outro lado seria possível percorrê-la e vencê-la. Como? Se livrando de tudo que atrapalha percorrer essa corrida, se livrando do pecado que envolve, perseverando e, acima de tudo, ter os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Isso sim é importante. Não querer minimizar as lutas do dia a dia ou dizer para vocês que as coisas vão melhorar. Podem melhorar sim, claro, mas podem piorar também. E talvez você esteja aqui nesta manhã passando por algumas dificuldades, talvez seja o seu caso, e elas pioram a cada dia. Talvez você ainda não atingiu o ápice da sua luta, talvez você ainda precise derramar sangue, usando uma linguagem metafórica. Mas eu te falo nessa manhã: não deixe que o cansaço te pare, não deixe que o desânimo te pare. Continue correndo a corrida que lhe foi proposta. Foi o próprio Deus que te colocou dentro desse contexto. E faça isso com os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém? Agora, nos parece que aquela comunidade não estava entendendo, porque eles serviam ao Senhor Jesus e tinham que passar por tudo isso. Havia um questionamento normal naquela época. E talvez nessa manhã você esteja aqui e não entende, porque você é um crente fiel. Você foi salvo, convertido, e sofrimentos a cada dia pior, talvez você não entenda. Mas o autor da carta aos Hebreus, ele vai nos esclarecer. Acompanhe versículo 5 até o 9. Veja o que ele diz. Eles já tinham aprendido, mas veja o que ele diz. Então, vocês se esqueceram da palavra de ânimo que eles dirigiam a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Eles não estavam compreendendo, estavam desprezando isso, não estavam querendo aceitar. Nem se magoe com a sua repreensão. Veja que coisa tremenda agora. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele que é aceita como filho. Aí ele continua incentivando: suportem as dificuldades, recebendo-as, irmãos, esse é o Evangelho, como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Ele pergunta: qual filho? Se é filho, é disciplinado pelo pai. Se vocês não são disciplinados, a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. O autor, ele começa a explicar. Meus irmãos, todos esses sofrimentos que Deus estava autorizando que eles passassem, fazia parte da disciplina de Deus.
Deus estava usando tudo isso para educar, no original sentido é esse, para educar os seus filhos. Tudo que eles estavam passando, toda essa guerra, todo esse sofrimento, estava sendo autorizado pelo próprio Deus. Era a corrida que lhe foi proposta. Quando os nossos pais terrenos usam métodos duros, para nos educar, eles não fazem isso por mal, mas sim para o nosso bem, não é verdade? Fazem isso porque nos amam e porque de fato somos seus filhos. Muito mais Deus é o que Ele diz. Quando Ele nos disciplina e faz isso usando métodos que a princípio não entendemos, não é para o nosso mal, pelo contrário, é para o nosso bem e por amor, porque somos seus filhos de verdade. É isso que Ele começa a explicar para aquela comunidade. E vejam mais o que Ele vai dizer no versículo 10. Marque esse versículo. Aí Ele diz: nossos pais nos disciplinavam por curto período. Veja a limitação. Segundo lhe parecia melhor. Mas Deus nos disciplina, primeiro, para o nosso bem. E olha só que coisa tremenda. Para que participemos da sua santidade. Glória a Deus. Meus irmãos, para que participemos da santidade de Deus, se faz necessário passar por essa educação divina. Se faz necessário passar pela disciplina divina. E essa disciplina, a princípio, não nos parece bem. Versículo 11. O que diz aí? Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, mais à frente, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Esse fruto de justiça e paz está se referindo a uma vida de santidade que é produzida em nós pela disciplina divina. Está ligado ao versículo anterior. Conclusão, meus irmãos: vamos continuar correndo essa corrida que nos foi proposta pelo próprio Deus. Esse caminho que você está percorrendo, essa corrida difícil, de sofrimento em algumas áreas da sua vida, ela foi proposta pelo próprio Deus. Essa luta pela sua fé, essa disciplina, essa educação é feita pelo próprio Deus, para que você participe da santidade dEle. Vamos continuar correndo essa corrida espiritual, que não é fácil, com os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu não sei quais são as lutas, eu tenho as minhas lutas, e vocês certamente têm as lutas de vocês, mas eu quero te dizer que isso faz parte dessa corrida pela fé, vida espiritual, e tudo isso, Deus não está alheio, Ele está por trás, usando isso como disciplina e educação, para que você participe da santidade dEle, para que você cresça espiritualmente. E dessa maneira que o líder ali, com o autor da carta aos Hebreus, estava exortando e ensinando aquela comunidade que estava passando por dias tão difíceis. Amém? Vamos ficar de pé. Coloque a sua mão no coração. Senhor,